Olá, alunos e alunas! Hoje é dia de mais uma aula de ciências. Como sempre, a gente traz o vídeo com as explicações. No final, tem os exercícios que vocês devem responder e enviar de volta para a gente. Hoje vamos falar sobre a propagação do calor. Uma boa aula para todos! A aula de hoje sobre propagação do calor. Já vimos que o calor é definido como uma energia em trânsito, ou seja, é a energia que passa de um corpo para outro, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Na verdade, nenhum corpo pode ter calor, pois a partir do momento que a energia terminou de ser transferida, já não é mais calor. O que está no corpo, depois de terminada a transmissão do calor, é o que a gente chama de energia interna, ou seja, é a energia dele mesmo. Então, calor é a transmissão da energia de um corpo que está numa temperatura maior para um corpo que está em temperatura menor. Essa transferência vai se dar até que os dois corpos estejam em equilíbrio, ou seja, que a temperatura dos dois sejam igual. A partir daí, cessou o calor, porque calor é transferência de energia. Se parou a transferência de energia, terminou o calor. E cada corpo vai ter, então, a sua própria energia interna. Assim, num dia frio, por exemplo, se a gente coloca a mão no metal, a gente vai sentir ele gelado. Isso acontece por quê? Porque como a temperatura da mão é maior, a gente sente o frio. Por quê? Porque o corpo perde energia. Como o corpo está mais quente do que o metal, a energia vai passar do corpo para o metal. O contrário é quando a gente coloca a mão em objetos mais quentes, ou seja, a gente vai receber energia daquele corpo que está mais frio. Então a gente vai sentir a mão esquentando. Existe um experimento que a gente faz onde a gente coloca uma das mãos na água fria e a outra das mãos na água quente. Depois a gente coloca as duas mãos na água morna. Aquela mão que estava na água fria vai sentir a água morna mais quente. Aquela mão que estava na água quente vai sentir a água mais fria. Isso acontece por quê? Porque quando tu coloca a mão na água quente, a energia térmica vai passar da água para a mão. Na água fria vai acontecer o contrário, vai passar da mão para a água. Então, a mão que está na água quente vai ter mais energia térmica, a mão que estava na água fria vai ter menos energia térmica. E isso vai fazer então com que haja uma sensação diferente em cada uma das mãos. Aquela que está com mais energia vai sentir a água fria, aquela que está com menos energia vai sentir a água quente. A energia interna do corpo ela é a soma de todas as energias que estão presentes naquele corpo. Então nós temos no corpo a energia cinética, que é a energia da agitação das partículas, que a gente já viu, né? As partículas estão sempre se agitando, quanto mais elas se agitam, mais quente vai ser o objeto. E a energia potencial, que é a energia das forças entre as partículas, as forças de atração entre as partículas do corpo. Então o calor tem a característica de mudar esse estado de energia interna do corpo. Lembrando então que no corpo, aqueles corpos que estão mais quentes, a energia, o movimento das moléculas é maior, e naqueles corpos que estão mais frios, a energia ou o movimento das moléculas é menor. A propagação do calor ela ocorre de três maneiras. A primeira maneira é a condução. Então, na condução, a transferência do calor ela se dá por meio da agitação das moléculas. Tá? Esses corpos têm que estar em contato. Então, é aquilo que a gente já falou. Quando um corpo está em contato com outro, aquele corpo mais quente vai transmitir energia térmica para aquele corpo que está mais frio. Então, é a condução. Então, a condução, para acontecer, ela necessita de um meio. Ou seja, ela não acontece se os corpos estão separados um do outro.
e também não pode ocorrer no vácuo, ou seja, tem que haver pelo menos ar entre elas para que possa acontecer a passagem de energia. Neste caso, então, existe um choque entre as partículas mais energéticas com as menos energéticas, transferindo a energia. Então podemos ver aqui nesse esquema, por exemplo, a gente tem uma barra de metal, essa barra é aquecida numa ponta e o calor vai se dissipando desta ponta e vai chegando gradativamente até a outra ponta. Então isso é a condução, ou seja, as moléculas vão transmitindo ou conduzindo o calor, fazendo com que as moléculas a seguir também vá se aquecendo. Outra forma de transmissão de calor é a convecção. Esta forma ela acontece devido ao movimento de massas fluídas, ou seja, ela só acontece em gases, líquidos e vapores. Não ocorre nos sólidos e também não ocorre no vácuo, ou seja, se não houver pelo menos ar entre as substâncias, não vai haver a transmissão do calor, porque a convecção necessita de um meio material para que possa ocorrer. Neste caso, a transmissão se dá da seguinte maneira: aquelas substâncias mais quentes, a massa mais quente, tende a subir, porque ela se torna mais leve. E a mais fria tende a descer, porque se torna mais pesada. Então, neste caso, não há transferência de energia de um corpo para o outro, mas apenas troca de posição das massas. Nesse esquema a gente pode observar, nós temos o fogo e uma substância sendo aquecida. Então, aquela parte da substância que está mais próxima do fogo, ela aquece. Ao aquecer, ela vai subir. À medida que ela sobe, ela vai se afastando do fogo e fica mais fria. Então, por ser mais pesada, a substância fria vai descer, se aproximando do fogo novamente, aquecendo, voltando a subir. E esse movimento da massa da substância, então vai fazendo com que o calor do fogo possa ir sendo dissipado mais adiante, e à medida que vai esfriando ele volta para se aquecer de novo e levar o calor novamente. Isso acontece tanto com o ar quanto com a água. E a terceira forma de transmissão de calor é a radiação. Então, essa transferência de calor ela se dá por meio de ondas eletromagnéticas, que a gente chama de raios, né? Os raios solares, por exemplo. E eles podem se propagar no vácuo, ou seja, não necessitam de meio material. Não precisa ter nada entre os objetos, nem o contato entre os objetos para que ocorra a transmissão do calor desta forma, pela forma da radiação. Ela transmite o calor então dessa forma. Não necessita de meio para ocorrer e pode estar em corpos separados. Então o que acontece, por exemplo, com o fogo, né? O fogo, além da convecção, que a gente sabe que o ar quente que está próximo ao fogo vai subir, e à medida que ele esfria ele vai descer. Essa então é a convecção, mas o fogo também transmite calor por meio de radiação, ou seja, ondas de calor que vão se dissipando e vão aquecendo o ambiente que está ao seu redor. Então, por exemplo, numa fogueira, a gente pode ter os três tipos de forma de condução do calor. Então, nós vamos ter a convecção, que é o aquecimento do ar, que por se tornar mais leve ele vai subir, depois ele vai esfriar e vai retornar para aquecer de novo, fazendo esse movimento constante. Por condução, se a gente encostar um objeto no fogo, esse objeto vai aquecer, principalmente se for um metal, né? Ele vai aquecer na ponta, mas esse calor vai ir se dissipando até chegar lá na outra ponta. Então essa é a transmissão de calor por meio de condução. E a transmissão por radiação, que são os raios que vão se dissipando pelo ambiente, né, e aquecendo o que está ao redor da fogueira. Outro exemplo, um fogão a lenha, por exemplo. No fogão a lenha nós temos o fogo aqui embaixo e pode acontecer também as três formas de condução do calor no fogão a lenha. A convecção, por exemplo, na chaleira, quando a gente coloca a chaleira, a água que está aqui,
ela vai começar a aquecer a porção de água que está mais próxima do fogo. Essa porção de água, por estar mais quente, vai subir e, ao chegar no topo, ela vai diminuir a temperatura, vai voltar e vai aquecer novamente, fazendo esse movimento constante, que é a forma então de transmissão de calor por convecção. A forma por condução ocorre quando a chapa do fogão esquenta e a panela que está em contato com essa chapa também vai esquentar devido à passagem de calor da chapa que está mais quente para a panela que está mais fria. Então essa é a condução. E por radiação, né, aquelas partes do fogão que não estão em contato direto com o fogo também se aquecem porque existe a transmissão por meio de raios que vão aquecer também o que está ao redor, que é a transmissão então por meio de radiação. A transferência do calor do Sol para a Terra ocorre por meio de radiação, que é a radiação eletromagnética. Né? Por quê? Porque não existe matéria entre a Terra e o Sol que possa fazer a transmissão do calor por condução ou por convecção. Então, todo o calor que chega até a Terra, ele vem por meio de radiação, que são os chamados raios solares. Essas três formas de condução do calor são os princípios que permitiram a invenção da garrafa térmica. Então, a garrafa térmica, elas são fabricadas para impedir a transferência de calor, tanto por condução, como por convecção ou por radiação. Para impedir a transferência por condução ou por convecção, existe um espaço vazio entre as paredes da garrafa térmica. Então, essas paredes, elas são duplas e entre elas existe um espaço onde é retirado praticamente todo o ar para impedir que ocorra condução ou convecção, já que essas formas de calor, elas dependem de um meio material para poder ocorrer. Para impedir a transferência por radiação, as superfícies da parede da ampola são revestidas por um material prateado. Esse material reflete as ondas eletromagnéticas, impedindo que elas saiam de dentro da garrafa. Então, assim, as radiações são refletidas internamente e a radiação não consegue sair para o exterior da garrafa. E, por fim, a rolha é feita de algum material que contém isolamento térmico, como borracha ou plástico, que são isolantes térmicos, e, além disso, ela também é oca por dentro para impedir também a perda de calor. Bom, não existem isolantes perfeitos, né? Sempre vai acontecer alguma perda de calor através da tampa. Então a função da garrafa térmica é impedir as trocas de calor do conteúdo para o ambiente externo, seja por condução, convecção ou radiação. Bom, agora chegou a vez de vocês realizarem as atividades. Um bom trabalho para todos.